Boa tarde a todas e todos vocês. Como eu sou o único país da América Latina de língua portuguesa, eu vou respeitar a minha língua e vou falar na minha língua, o mais devagar possível para que vocês compreendam. O Brasil é signatário não só do Estatuto de Roma, mas de quase todos os tratados internacionais de direitos humanos e tem uma das constituições mais modernas, progressistas e humanitárias, promulgada após 2 décadas de ditadura civil-militar. Entretanto, a comunidade de parlamentares e legisladores, em sua maioria, sempre ofereceu resistência a incorporar os termos dos tratados internacionais de direitos humanos na legislação infraconstitucional e nas políticas públicas. Essa resistência se deve aos aspectos da República Brasileira, que é oligárquica e cujas instituições do Estado funcionam, na prática, para garantir os privilégios dos mais ricos e da classe média. O caso do Brasil é parecido muito com o do México apresentado aqui no que diz respeito à situação dos homicídios. Há, no Brasil, uma relação promíscua entre o crime organizado e as forças repressivas do Estado. Agentes da Polícia Militar e Civil seguem praticando execuções sumárias no vácuo da legalidade e a tortura ainda é uma prática nas cadeias e prisões brasileiras. As vítimas dessas violências são os pobres, os negros pobres em particular, os moradores das periferias urbanas, mas também os povos indígenas, os povos originários e os membros da comunidade LGBT, a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, principalmente as travestis e pessoas transgêneros. É importante ressaltar que a adesão do Brasil ao Estatuto de Roma e aos tratados internacionais de direitos humanos aconteceu na chamada Era Lula, que corresponde aos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que também, nessa era, houve uma maior transparência dos registros e divulgação das violações de direitos humanos, já que, na era Lula, instituições como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal ganharam autonomia em relação aos governos anteriores. Esse fato, o fato de, na era Lula, ter havido maior registro, maior divulgação e maior transparência, pode levar muita gente a afirmar, por má fé e desonestidade intelectual, que nos governos Lula houve maior violência policial e violação de direitos humanos. Na verdade, corresponde muito mais ao registro. Agora, em compensação, durante os governos Lula, a população carcerária no Brasil aumentou drasticamente. Nós somos a 4ª população carcerária do mundo, temos 700 mil pessoas presas hoje no Brasil. 40% dessas prisões são prisões provisórias, as pessoas não têm acesso à justiça. No momento, o cenário político no Brasil não é favorável à defesa e à promoção dos direitos humanos, tampouco à incorporação na legislação infraconstitucional e nas políticas públicas dos termos do Estatuto de Roma e dos demais tratados internacionais de direitos humanos. A jovem democracia brasileira foi vítima de um golpe de Estado, um golpe diferente daquele perpetrado pelos militares nos anos 60 e 70 em toda a América Latina. E uma presidente eleita em eleições limpas e democráticas foi impedida por se recusar a implementar como remédio para a crise econômica que afeta todo mundo, um programa radicalmente neoliberal que afeta os direitos dos trabalhadores e os investimentos do Estado em saúde, educação e segurança pública. Pior, as forças políticas que derrubaram a presidenta eleita estão enredadas em esquemas de corrupção e outros crimes. A nova hegemonia política no Brasil é autoritária, anti-intelectual e corrupta. O Estado de Direito vem sendo sistematicamente violado por um juiz de primeira instância em nome de um combate seletivo e partidário da corrupção. E tudo isso com o apoio dos meios de comunicação de massa que no Brasil estão concentrados nas mãos de plutocratas e oligarcas. O fascismo cresce no corpo social e tem expressão nas ruas e nas redes sociais da internet.
um fascismo eivado de fundamentalismo religioso, promovido por igrejas cristãs neopentecostais, que elegem parlamentares que, depois de eleitos, conspiram contra a laicidade do Estado e os direitos das minorias religiosas e sexuais. Esse fascismo tem expressão também, e infelizmente, nas instituições do Estado, notadamente no Ministério Público e no Judiciário. Para vocês terem uma ideia, um desembargador de São Paulo inocentou há 2 dias os policiais que perpetraram o crime que ficou mundialmente conhecido como Massacre do Carandiru, em que as forças da Polícia Militar de São Paulo assassinaram 111 presos no Carandiru. E embora o laudo técnico tenha apontado que foram execuções sumárias, o desembargador entendeu que se tratou de legítima defesa e, portanto, inocentou e absolveu os criminosos da Polícia Militar. Em resumo, fica difícil falar em incorporação do Estatuto de Roma plenamente quando no nosso país o terreno está infértil e estéril à proteção e promoção dos direitos humanos. Muito obrigado.